O tédio da conquista. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre o tédio da conquista, que as pessoas conhecem muito aquela frase, o tédio de ter e a ânsia de possuir, né? E aí eu vou reformular e dizer sobre uma frase que acabou de vir na minha mente, que é o tédio da conquista. Então, é basicamente quando você, tipo assim, você já tá tão acostumado a conquistar as coisas, ou sei lá, você já conquistou tanta coisa que quando você é presenteado por um bem material, alguma coisa do tipo, você não fica com aquela felicidade, sabe? Tipo, com aquela vontade, sabe? Tipo assim, putz, que da hora isso daqui. Então, é muito louco isso, né? Quando eu fiz 15 anos, eu ganhei o meu primeiro iPhone. Tipo assim, não tinha iPhone, nunca tinha usado, peguei meu primeiro iPhone. Acho que foi, tipo assim, um dos melhores presentes que eu já recebi. Foi do meu pai. E eu fiquei, tipo, muito feliz. Muito feliz. Acho que não dava pra expressar o tamanho da minha felicidade. E depois eu fui... nessa época eu já tava ganhando dinheiro ali com o TikTok. Aqui, com a monetização do TikTok na internet. Só que era um dinheirinho assim, tipo... Não era um dinheiro que eu conseguia comprar um iPhone pra mim, por exemplo. Era um dinheiro legal pra minha idade ali e tal. Só que eu não conseguia ainda comprar um iPhone pra mim. Então, na época ali eu ganhei um iPhone, tipo... Quase que o iPhone do ano, né? Então, eu fiz 15 anos, tava no iPhone 15. Eu ganhei o iPhone 13. Então, tipo assim, foi 2 anos antes, né? Um iPhone de 2 anos antes, mas, tipo, eu fiquei muito feliz. E aí, depois eu passei a conquistando minhas coisas, né? Fui ganhando mais dinheiro aqui com a internet e tal. E agora, quando eu ganho as coisas, tipo, sou presenteada, eu fiquei pensando, pois eu não tô tão feliz. Por que eu não tô tão feliz? Eu ganhei um negócio mó da hora ali. Tipo, ganhei um negócio surreal ali. E eu não fiquei tão feliz. E eu fui parar pra pensar, por quê? Por quê, né? Porque a primeira vez eu tava numa felicidade tamanha. E dessa última vez foi tipo, obrigada. Tipo assim, não teve aquela emoção. E aí que veio na minha mente essa questão de o tédio da conquista. Quando você tá tão no automático, quando você tá tão acostumado com poder comprar, poder ganhar também. Você tá tão acostumado com esse tipo de coisa que as coisas deixam de ter flores. Vamos dizer, as coisas deixam de ser legais. Porque você tá muito no automático ali, tipo, ganhei não sei o que lá, ganhei uma roupa, ganhei um tênis, tipo. Você fica... Antes, por não ser tão acessível pra mim, por exemplo, eu poder ir lá e comprar, vamos por você ser, antes não tinha tanto acesso. Hoje é igual, por exemplo, quem ganha muito dinheiro e, tipo, sei lá, teve época de passar fome, por exemplo. Aí quando essa pessoa ganha muito dinheiro, ela começa a comprar um monte de coisa. Porque ela não tinha acesso a tanta comida assim, tipo, em abundância, em fartura. Aí ela começa a pedir muito iFood. Isso se torna algo comum. Só que antes ela, tipo, não tinha acesso a isso. E hoje é comum pra ela pedir iFood. E aí, aquela comida que ela pede pelo aplicativo, que antes era, tipo assim, prazerosa, se torna algo irrelevante, algo, tipo, do cotidiano. Isso é muito bom, é muito legal isso. Só que ao mesmo tempo, você deixa de apreciar o que antes pra você era escasso. E isso é muito louco. Eu parei pra refletir, tipo, isso explodiu minha cabeça. Porque a gente vive muito, principalmente quem mora aqui em São Paulo. Eu fico pensando ainda mais. Eu moro em São Paulo e quem mora aqui, tipo, a vida é sempre sendo automático. Às vezes você tem que falar, tipo, às vezes você tem que parar, respirar e falar, calma. Aprecia o que você tá vivendo nos momentos, aprecia, porque é muito uma loucura a vida aqui. Então você tá fazendo uma coisa, aí vem uma nova oportunidade ali de negócio, aí vem isso, vem aquilo, aí você arruma, desarruma, organiza, vem problema, resolve, se soluciona, não sei o que lá. Então, tipo, você vai conquistando as coisas, claramente, com o passar do tempo, sei lá, tem que comprar, por exemplo, comprei esse microfonezinho pra gravar os vídeos. Tipo assim, era pra eu ter ficado mais feliz com essa conquista, entendeu? Mas foi tão automático, tipo, eu comprei, chegou daqui 2 dias, comecei a gravar, tipo... Só que eu falei, não, tá errado isso. Eu tenho que apreciar isso, porque isso aqui é uma baita de uma conquista. Uma baita de uma conquista, que, tipo assim, muita gente queria poder ter isso, não tem. Muita gente queria poder comprar e não pode. E eu ajo como se, tipo assim, fosse nada. Então, eu parei muito pra refletir esses últimos dias em relação a isso. A gente conseguir apreciar mais as coisas. E ser mais grato ao que a gente conquista, ao que a gente ganha também. Então, até nas pequenas coisas, por exemplo, eu tô falando de coisas aqui que tem um valor mais alto ali, sei lá, o celular do ano, esse microfonezinho ele é caro também. Então, mas sei lá, as pequenas coisas, tipo assim, sei lá, eu vou no shopping
e meu pai paga um sorvete pra mim. Isso tem que ser apreciado, apesar de ser, tipo, uma coisa mínima. Quanta gente queria poder ir no shopping com o pai pagar o sorvete, e, tipo, não tem isso. E eu tenho, sei lá, de sobra e não aprecio como deveria. E pode ser que você passe por isso também. Tipo assim, hoje, eu peço iFood quase toda semana. E eu pago com meu dinheiro, né? Então, pra mim, isso é muito no automático. Só que, cara, isso é surreal de bom, entendeu? Então, eu acho que com você que deve estar assistindo, pode ser que aconteça muito isso também. De, tipo, você ter acesso às coisas que antes você não tinha, você poder comprar o que você não podia. Ou até alguém da sua família, tipo, se tornou ali mais bem sucedido e aí te dá presentes. E você age como se, tipo, obrigado, tipo, como se fosse tudo ok. Só que não é tudo ok, tipo assim, é uma baita de uma conquista ali que tu tem que apreciar e ser mais grato por aquilo. Então, essa semana eu vim treinando mais. Nossa, subiu um cheiro de queimada aqui, que eu fui ver se tinha alguma coisa queimando ali, mas tá de boa. Então, como eu tava falando, a gente tem que apreciar mais essas coisas, sabe? Parar de agir muito no automático, porque isso não é bom. Senão você fica pirado, tipo assim, tudo que vem você não aprecia, você não é grato por aquilo, você só vai agindo no automático, no automático, no automático. E aí, tipo assim, a vida deixa de ser interessante. Porque tu tem acesso a tudo, tu vai conquistando ali as coisas e, tipo... Então, a gente tem que prestar atenção nos mínimos detalhes e ser grato por absolutamente tudo, porque pode ter certeza que tem uma pessoa que queria muito estar vivendo aquilo que tu tá vivendo, e você tá vivendo como se fosse algo, tipo... beleza, legal. Só que, tipo, pra uma pessoa, qualquer pessoa ali que queria estar no seu lugar, aquilo ia ser, tipo, surreal. Então, a gente tem que apreciar mais momentos da nossa vida e torná-los eles mais importantes, né? Do que talvez eles parecem ser. Mas a gente tem que tornar todos os momentos importantes. Porque de fato são, sabe? A nossa vida é muito curta. Inclusive, o livro que eu tô lendo fala muito sobre isso. O livro que eu tô lendo agora fala muito sobre... A gente tem muito pouco tempo de vida. Muito pouco tempo. A expectativa de vida é, sei lá, 75, 77 anos. E, tipo, isso é muito pouco, sabe? Sei lá, isso é muito pouco. Aí a gente fica se pressionando, se cobrando. Teve uma frase que eu vi esses dias que é tipo assim... Você vem até aqui, né? Você chega nesse mundo sem nada. E durante a sua vida, você vive buscando conquistar as coisas. E quando você morre, você vai embora sem nada também. Então isso é bem interessante, porque a gente vem sem nada e a gente vai embora sem nada. E o tempo que a gente fica aqui, que a gente vive aqui nesse mundo, é literalmente o tempo que a gente tem pra aproveitar os momentos. E não pra ficar igual um maluco correndo atrás das coisas. Porque quando a gente for embora, a gente não vai levar nada dessas coisas. Então qual é o sentido disso? Sabe? A gente tem que começar a tratar a vida com mais importância, os momentos da nossa vida com mais importância. Esses dias eu tava vendo meu tempo de uso de celular, tava tipo 8 horas. Eu passava tipo 8 horas por dia no telefone. Então eu falei, meu Deus. Então eu falei assim, meu Deus, isso tá totalmente errado. E aí eu parei de fazer isso. Tanto é que agora eu tô passando o mínimo possível. Eu uso o celular pra trabalhar, né? Eu tenho aqui o YouTube, tenho o Instagram, tenho o TikTok, trabalho com a internet, então eu preciso do celular, né? Não tem como eu tirar ele 100% da minha vida. Mas o tempo que eu tava utilizando ele não era pra produzir, era pra consumir. E um consumo totalmente desnecessário. Por exemplo, quando você passa 2 horas vendo um podcast, sei lá, sobre finanças, um podcast sobre alguma coisa interessante, você passou 2 horas no telefone, só que foi consumindo um conteúdo legal. Agora, quando você passa 8 horas no telefone consumindo conteúdos irrelevantes, que era o que eu tava fazendo, e eu tô falando isso daqui abertamente, tipo, eu não queria estar falando isso, mas eu gosto de ser 100% verdadeira, pra também não mostrar só uma vida perfeita, porque vida de ninguém é perfeita. E eu fazia assim, eu cometi esse erro, e eu falei, tenho que mudar isso, porque eu literalmente tô perdendo 8 horas que eu poderia estar colocando em uma coisa muito melhor, que eu poderia estar lendo, que eu poderia estar estudando, que eu poderia estar passando com a minha família, que eu poderia estar ajudando alguém, que eu poderia estar, sei lá, qualquer outra coisa, menos fazendo isso, porque eu tô perdendo tempo da minha vida. E apesar de eu ainda ser nova, a gente tem muito, quando a gente é jovem, né, por exemplo, vocês que têm idade, eu tenho 16 anos, amanhã, dia 23, eu tô gravando esse vídeo dia 22/9. No dia 23 é meu aniversário, eu faço 17 anos, e a gente pensa, a gente é muito novo, a gente até fazer 20. A gente é muito novo, 25, a gente é muito novo, 30, aí já começa a bater que você tá ficando velha. 30 anos não é velho, mas tô dizendo que, tipo, as pessoas já pensam ali que estão ficando mais velhas. E de fato, tipo, 30 anos, se você for viver 60, você já viveu metade da sua vida. Então, a gente tem que priorizar mais a nossa vida. E os momentos, sabe, sei lá, você passa 4 horas na condução, no ônibus, no trem, indo e voltando do trabalho. Você deve pensar, putz, que vida merda. Putz, eu não queria estar fazendo isso. Eu queria estar esse ônibus cheio, com esse povo fedendo. Só que, sei lá, tenta apreciar isso de alguma forma, porque pelo menos você tem um trabalho. Pelo menos você é saudável. Pelo menos você pode ficar no ônibus esperando. Muita gente que tem síndrome de... Como que diz?
síndrome, aquela síndrome que que tipo, tem medo de ficar no meio de gente. Então tem gente que nem conseguiria estar naquela situação ali, porque, tipo, não tem medo de ficar perto de muitas pessoas e tudo mais. Eu fui num culto esses dias, né, que eu sou cristã, e aí o pastor tava falando de um pastor, né, e esse pastor, ele não tinha os membros, ele não tinha nem os braços e nem as pernas. Isso é muito louco, eu esqueci o nome dele agora, mas esse pastor, ele não tinha os membros, e aí, tipo, ele literalmente foi vivendo uma vida que ele poderia ter, sei lá, pensado em até tirar a própria vida dele, porque eu fico pensando, putz, imagina eu sem minhas pernas e meus braços. Você fica incapaz de fazer qualquer coisa. E esse cara, ele construiu uma família, ele teve filhos, eu não sei como, né, mas ele teve filhos, isso é muito legal. Ele teve filhos, ele trabalha, né, aí ele também é influenciador, ele não é um cara brasileiro, é um cara dos Estados Unidos, se eu não me engano, e ele foi um cara que ele aceitou Jesus, né, e aí ele encontrou o sentido da vida, mesmo tendo todas as possibilidades de não encontrar, ele encontrou o sentido da vida, e aí ele prega e tal, passa o evangelho, e tipo, eu achei isso me tocou muito, porque eu fiquei pensando, putz, esse cara, ele não pode fazer muita coisa que eu posso fazer. E tipo, isso não me faz melhor do que ele, mas isso me faz ter a obrigação de apreciar mais as coisas que eu faço e os momentos que eu vivo, porque esse cara, ele não pode pegar um ônibus, você às vezes pode, e você deve ficar tipo, putz, eu não quero estar aqui, mas tipo assim, às vezes pode ser que tenha pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Aí você pensa, como assim quer estar nesse lugar aqui? Tem pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Tem pessoas que gostariam de falar, que são não verbais. Com certeza elas gostariam de falar, mesmo às vezes não tendo o intelecto de entender que elas poderiam falar. Tem pessoas que, tipo, gostariam de viver a tua vida. E aí a gente fica, sabe, a gente tem que dar mais importância a isso. A gente tem que dar mais importância a isso porque é literalmente pouco tempo que a gente tem aqui pra viver. E pode ter certeza que às vezes o que tu tá conquistando e tu tá achando, sei lá, uma coisa comum, é o sonho de uma porrada de gente. E as pessoas estariam muito felizes se tipo, estivessem ganhando ou vivendo o que tu tá vivendo. Então, esse vídeo foi mais uma reflexão, né, que eu tive um tempo atrás. Inclusive, ó, uma das coisas que eu ganhei, e tipo assim, foi um presente que eu ganhei e eu passei a ficar mais feliz com esse presente depois que eu tive essa reflexão, eu confesso. Então, assim, sei lá, acho que eu já falei o que eu podia falar pra vocês, passar pra vocês. Vou deixar meu Instagram aqui se você quiser me acompanhar. Eu empreendo, tá? Sou uma empreendedora, mesmo sendo de menor. E tenho minhas redes sociais aqui. E claramente estou sempre em evolução, sempre evoluindo, né? Sou muito nova ainda. Então, se você quiser acompanhar os meus pensamentos, minhas reflexões, meu Instagram vai estar aqui, tem meu TikTok, tem aqui o YouTube, você se inscreve, tá bom? Olha só, 77% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no meu canal. Então, se inscreve aqui pra você não perder nenhum tipo de vídeo, nenhum tipo de conteúdo, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo.